Tá vendo, Wellington? Ela está insana. Aqui tá É, frio, aí eu tô aqui do lado de fora, eu fui me agasalhar um pouquinho melhor. Laia, 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 laia. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem, divino mestre, é a mensagem de paz e amor. Levanta o fraco, anima o forte, traz sempre alívio ao sofredor. Na tua senda, o caminheiro não sente o peso da sua cruz, porque caminha fitando o céu e te sentindo, Mestre Jesus. Laia, 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 laia. Contam que Jesus certo dia andava junto ao lago azul de Genezaré. E as multidões ele ministrava seus ensinamentos de amor e fé. Com saliva e lodo curava os cegos, junto ao velho tanque de Siloé. Numa tarde linda de primavera, muitos mais prodígios ele fizera a cidade santa de Nazaré. Foi o bom Jesus que nos ensinou, junto ao lago azul de Genezaré, caridade, amor, bondade, luz,
Jesus, verdade e fé. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. Tanto no Tabor em Jerusalém, quanto na Betânia em Genezaré, ele foi caminho, verdade e vida, como ainda é. O mestre se aproxima em silêncio docemente, feliz e com amor, e me abraça ternamente. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso estudo hoje. E aí eu gostaria de saber se tem alguém voluntário para fazer a nossa prece, a nossa página de abertura. Quem fez a semana passada, que eu anotei lá, não sei. Quem foi que fez? Lembram? Foi João. Foi João? Então, vamos fazer outra pessoa. Quer fazer, Glorinha? Sim, faço, Pepita. Hoje é Terra Proveitosa, né? 117? Isso. Bom, então, Senhor Jesus, divino amigo, aqui nos encontramos, Senhor, para esse estudo que muito nos alegra, onde podemos não só beber dessa água do Teu Evangelho através das obras que nos chegam, mas também, Senhor, uma fonte de troca constante de corações amigos. Então, Senhor, agradecemos profundamente por essa oportunidade de estudo, de estar junto a corações tão queridos. Permita, Senhor, que esta noite seja proveitosa, que essas lições permaneçam nos nossos corações, que possamos meditar sobre elas hoje e sempre. Então, muito obrigada pela oportunidade, Senhor. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Terra proveitosa. Porque a terra que embebe a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 7. Os discípulos do Cristo encontrarão sempre grandes lições em contato com o livro da natureza. O convertido de Damasco refere-se aqui à terra proveitosa que produz abundantemente
embebendo-se da chuva que cai incessante na sua superfície, representando o vaso predileto de recepção das bênçãos de Deus. Transportemos o símbolo ao país dos corações. Somente aqueles espíritos atentos aos benefícios espirituais que chovem diariamente do céu são suscetíveis de produzir as utilidades do serviço divino, guardando as bênçãos do Senhor. Não que o Pai estabeleça prerrogativas injustificáveis. Sua proteção misericordiosa estende-se a todos, indistintamente. Mas nem todos a recebem, isto é, inúmeras criaturas se fecham no egoísmo e na vaidade, envolvendo o coração em sombras densas. Deus dá em todo o tempo, mas nem sempre os filhos recebem de pronto as dádivas paternais. Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste. O Altíssimo é o Senhor do universo, sumo dispensador de bênçãos a todas as criaturas. No planeta terreno, Jesus é o sublime cultivador. O coração humano é a terra. Cumpre-nos, portanto, compreender que não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa, alimentando e beneficiando na casa de Deus, atendendo destarte à esperança do horticultor. Bom, então, como muitas em outras lições, o Emmanuel vai nos mostrar, né, que a todo momento, todos os dias, em todos os momentos, nós estamos recebendo, todos nós, indistintamente, merecendo ou não merecendo, recebemos dádivas divinas. E que a diferença, né, entre aquele que consegue transformar essas bênçãos em benefícios para outros, para o próprio planeta, né? É saber receber e saber agradecer por essas bênçãos, né? E aqui ele fala assim, quando ele transpõe, né, esse símbolo da terra, né, que recebe e que produz abundantemente, né? E da mesma forma ele vai dizer que os nossos corações só serão somente aqueles espíritos atentos aos benefícios, exatamente. Somente quando nós prestamos atenção, porque muitas vezes o benefício nos chega e a gente identifica aquilo como uma coisa ruim, uma coisa, né, que a gente não gostaria de estar passando naquele momento. Mas se nós soubermos aproveitar, né, essa lição, esse benefício, que na verdade é um benefício que nos chega, né, a gente vai poder transformar isso em algo melhor e poder sermos criaturas úteis, né, produzir utilidades do serviço divino. A gente pode produzir essas utilidades pelo nosso exemplo, né? Quando a gente recebe isso que eu falei, uma dificuldade que nos chega e que a gente aceita como lição e tira proveito daquilo, muitas vezes a gente vai estar sendo um exemplo para outras pessoas, né? Vamos estar... A gente não precisa ofertar nada, mas apenas passarmos, às vezes, pela prova, pela dificuldade, exemplificando,
já é uma bênção que a gente está oferecendo, né, aos corações que, sem reclamar, né, sem esmorecer, vai ser uma bênção aos corações que nos estão próximos, né, sem nos tornarmos fardos, né, eternos reclamadores, né. Então, aqui diz, né, que a proteção divina e misericordiosa estende-se a todos, mas nem todos, né, quase sempre a gente não identifica, né, uma bênção chegando como uma bênção, né. Eh, e quase sempre, né, a gente se fecha no egoísmo, na vaidade, né, e o nosso coração, se torna um coração de pedra, né. Às vezes a gente recebe a bênção da melhoria financeira, mas aí a gente esquece, né, de que poderia aproveitar aquilo também e ser útil a alguém que atravessa o nosso caminho naquele momento, enfim, são diversas situações que a gente pode tirar como lições, né, como benefícios, né, que nos vêm, né. E eu acho que é isso mesmo, a gente quase sempre não identifica as dádivas que nos chegam, né. E aí Emmanuel diz: "Apenas os corações que se abrem à luz espiritual, que se deixam embeber pelo orvalho divino, correspondem ao ideal do lavrador celeste", né. Então, eh e também Emmanuel diz que no planeta, aqui entre nós, né, Jesus seria o sublime cultivador, né, se nós soubéssemos aproveitar as bênçãos que nos chegam, né, as bênçãos divinas que nos chegam, e dedicá-las, não é, a esse lavrador celeste que foi Jesus, né, a estarmos caminhando, guardando essas lições, né, que ele nos deixou, nós estaríamos, né, sendo instrumentos úteis, né, ao Senhor, né. Então, e aqui por último ele diz: "Não se lavra o solo sem retificá-lo ou sem feri-lo", né, e que somente a terra tratada produzirá erva proveitosa. Então a gente achar, né, que vai, enfim, vai frutificar, né, e vai amadurecer, sem passar pelas retificações que a vida nos exigir, né, sem passar, né, pelas modificações, pelas dificuldades, aí a gente vai estar, né, se iludindo, né. Então, eu acho que apesar de, né, de tudo, da dificuldade, da dor, a gente tem que aprender a produzir, né. Podem falar aí. Muito bem, Glorinha. Eu acho que você abordou praticamente o essencial dessa lição. É impossível ser terra proveitosa se não conseguirmos transformar a chuva que recebemos em frutos benéficos para aqueles que estão, para nós e para os que estão à nossa volta, né? Então, essa chuva pode vir como tudo, tudo que provém, que vem, e a gente poder transformá-la em bênçãos, em frutos benéficos. Mas se alguém quiser falar alguma coisa sobre, eu acho que a questão dessa página, ela vai ser trabalhada no capítulo de hoje, né? No estar atento ao que a gente recebe da vida e dos planos maiores da vida. Mas alguém gostaria de tecer algum comentário? Não? Então, a gente vai para o capítulo 45, de Os Mensageiros, Mente Enferma. Então, quer começar a leitura, Verônica? Posso. Mente enferma. Observando e trabalhando sempre
Aniceto considerou: aqui não comparecem apenas desencarnados enfermos. Reparem nos encarnados igualmente. Entre o nosso círculo e a assembleia dos irmãos corporificados, a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Designando um cavalheiro aprumado e bem posto, que se mantinha em palestra com o senhor Bentes, doutrinador naquele grupo, acrescentou: vejam este amigo rodeado de sombra em conversação com o colaborador de nossa irmã Isabel. Ouçam-lhe a palavra e depois ajuizem. Com efeito, o cavaleiro indicado rodeava-se de pequenas nuvens mormente ao longo do cérebro. Fixando nele a atenção, eu o ouvia distintamente. Há muito, asseverava com ênfase, frequento as reuniões espiritistas à procura de alguma coisa que me satisfaça. Entanto, sorriu irônico, ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Atento à respeitosa atitude do orientador encarnado, prossegui orgulhoso. Tenho estudado muitíssimo, não me furtando ao crivo da razão rigorosa. Já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive resposta. O espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. Entretanto, encontramos com Richer um acervo de perspectivas novas. A metapsíquica corrigiu muitos voos da imaginação, trazendo à análise pública observações mais profundas sobre os desconhecidos poderes do homem. No exame dessas verdades científicas, o mediunismo foi reduzido em suas proporções. Precisamos de um movimento de racionalização, ajustando os fenômenos a critério adequado. Todavia, meu caro Bentes, vivemos em paisagem de mistificações sutis, distantes das demonstrações exatas. Tá, Verônica? Sim. Então, inicialmente, né, a Aniceto está apresentando ali, quando acredito que esteja quase começando a reunião, e aí eles ficam impressionados com o número de entidades desencarnadas enfermas que comparecem naquele local para serem atendidas, para serem ajudadas. Mas, de igual maneira, ele fala que a percentagem de trabalhadores em relação ao número de doentes e necessitados é quase a mesma. Então, assim, em relação também aos encarnados, é quase que a mesma coisa daqueles desencarnados, porque a maioria também estão ali na condição de doentes, né, de necessitados. E ele coloca como exemplo esse irmão, que eu esqueci o nome dele agora, Fidelis. Fidelis? Fidelis, né? Fidelis, isso. E aí ele vem mostrar, aponta ele, pede para os dois ali examinarem ele com atenção, e eles já percebem ali na visão deles, na visão mais acurada, que ele estava todo rodeado de pequenas nuvens de sombra ao longo do cérebro, ou seja, denotando que o cérebro ali não estava trabalhando de uma forma muito alinhada, uma forma muito elevada. E aí ele começa a explicar o porquê, né? E começa a... Verônica, que congelou ou minha internet que está? Não, acho que foi a dela Verônica. que congelou. A dela que Foi congelou. ela. Congelou. Verônica. Verônica, você está congelada para a gente não está te ouvindo.
Bom, gente, eu vou prosseguir aqui enquanto ela volta, e eu tenho que, se ela voltar de repente, eu tenho que ativar o mudo dela. Acho que ela caiu agora. A gente vê nesse nosso irmão um problema sério, porque ele já começa, a postura dele é de superioridade. Repara que ele diz, com uma postura irônica, que ele diz que frequenta as reuniões espíritas à procura de alguma coisa que me satisfaça, ou seja, que os espíritos trabalhem e os espíritos, a reunião, as coisas caminhem para atender às necessidades dele e aos interesses dele, que na realidade não são nem as necessidades, aquilo que ele quer, que ele deseja. Aí ele vai dizer ainda, sorriu irônico, achando que ou a minha infelicidade é maior que a dos outros, ou estamos diante de mistificação mundial. Ou seja, na medida em que ele não se vê atendido, os espíritos não lhe trazem mensagens satisfatórias com respeito às pessoas que ele está aguardando essas mensagens, ele acha que ali há mistificação, porque ele não seria atendido. E aí ele vai falar que tenho estudado muitíssimo, mas como ele estudou? Verônica voltou, está conseguindo falar? Bom, mas pode continuar, senão vai cortar o raciocínio deles. Pode. Não, aí eu digo assim, como ele tem estudado muitíssimo. Uma pessoa que estuda muito, que estuda de verdade, ela nem reconhece que estuda muito. Porque quando ela estuda de verdade, ela percebe que ele precisa estudar muito mais. Quando você acha que eu já li não sei quantas obras, toda vez que na casa chega alguém assim, com essa colocação, eu até uma vez chegou uma moça, eu falei até para minha irmã, ela disse que já tinha lido não sei quantas obras. De espiritismo, ela não conhecia nada. A postura dela, a coisa, ela não conhecia nada. Então, as pessoas ficam presas a informações. Aqui ele começa a dizer que ele tem que levar tudo para a racionalidade, e aí a gente vê que ele é uma mente conturbada, obscurecida, então ele não consegue ver, ele não pode beber a água cristalina dos ensinamentos através de um recipiente todo sujo e contaminado. A mente dele está contaminada, está poluída de sentimento, de coisa. Então, ele vê tudo distorcido. E ele acha que, digamos, a verdade está com ele. E aí ele busca puxar tudo para a razão. Gente, o que nós precisamos é ampliar a nossa capacidade afetiva. Então, a nossa razão talvez esteja até bastante aguçada. A asa mais capenga da maioria de nós é a da afetividade. Mas eu não digo aquela afetividade exclusiva de que eu amo meu filho, eu amo meu neto, eu amo... Não, aquela afetividade de que é capaz de olhar para um outro ser e perceber nele um irmão, alguém necessitado de acolhimento, de compreensão, de entendimento, alguém que é capaz de se sacrificar para socorrer alguém, para auxiliar alguém. Então, eu acho que esse trecho tem muito a ver, porque nessa década havia um movimento, havia uma corrente no movimento espírita fortíssima, querendo, inclusive, separar a parte do evangelho da parte da ciência. Chico lutou muitíssimo, mostrando que o que sustentava era o evangelho. Aquilo que a humanidade mais precisava era o evangelho. A ciência, ela virá à medida que nós formos evoluindo, nos tornando merecedores, vão chegando as novas informações. Mas o evangelho é trabalhar exatamente esse terreno que a Glória leu na página inicial. É essa terra que precisa ser arada, sulcada,
né? Como ele diz assim, não tem como não ferir, não tem como não retificar e achar que, então, esse irmão, ele vai, essas pessoas às vezes passam a vida inteira blindadas dentro das suas concepções e são terrenos muito difíceis de serem arados, porque a pessoa se acha detentora de um conhecimento superior, ela se acha detentora de um entendimento mais apurado, e aí ela começa a achar que aquelas reuniões, aquele médium simples, aquelas pessoas simplórias, mas às vezes com um coração imenso, com um sentimento, né? A gente vê lá a Dona Isabel. Então, essas pessoas se acham acima. Então, elas se tornam, assim, terrenos áridos, aonde a chuva não penetra, ela bate e escorre, porque ela não penetra, não há receptividade. E a gente vai, assim, a gente conhece pessoas assim, e eu acho que talvez nós mesmos, em muitos momentos, tomamos atitudes e posturas assim, de achar que a gente sabe alguma coisa a mais, de achar que a gente conhece algo a mais, né? Então, esse aí é uma questão difícil. Quer colocar mais alguma coisa, Verônica, nesse trecho que você tinha? Então, pelo que ele fala aqui, né? Ele estava todo esse tempo lá procurando coisas, respostas, né? Para satisfazer aos interesses dele, rasteiros, né? Os interesses superficiais, mas no que ele coloca aqui relativamente à sobrevivência após a morte. Então, assim, todo esse tempo ele queria respostas, confirmações, e ainda não tinha encontrado, ou seja, ele não estava ali para se melhorar ou se educar. Ele queria uma resposta muito específica, né, de todas essas coisas. Eu lembro que eu tinha uma colega, ela não era espírita não, mas ela era assim simpatizante. E ela recebeu, na verdade, a mãe dela recebeu uma carta que seria do avô dela, né? E aí ela leu a carta lá e ela falou assim: não, mas isso nunca pode ser do meu avô, porque uma mensagem genérica, meu avô nunca usar essa palavra, porque o avô dela era uma pessoa muito culta, né? Um português muito correto, quase um literato. Então ela rechaçou, quando na verdade é o que acontece aqui também, a princípio, né, com esse senhor aqui, porque ele queria respostas das coisas que ele entendia, da vida e tal, que ele nunca ia encontrar, né, porque ele não quer acreditar. Verdade. Bom, então, mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Fala, Maite. Eu fiquei com uma pergunta aqui. Esse Richer, que ele falou que é como se fosse um outro, como se fosse alguém que também fizesse uma coletânea de acervo espírita, aí eu não Não, entendi. ele era um menta, como é que chama? Da Da, metafísica, da Era metapsíquica. médico. Médico, tá, mas ele trabalhou com essas questões da hipnose, tá, do tá. magnetismo, ele E eu trabalhou com essas questões. acho que ele propunha que tudo vinha da mente humana, da mente, do cérebro, né? Que tudo era uma telepatia, tudo era questão, é como se fosse tudo animismo, né? Não tinha essa questão de comunicação com, com outras inteligências. Na verdade, tudo provinha mesmo do Sim, médium, né? sim, tá, me Tá? esclareceu. É. Então, vamos dar uma prosseguida. Gracinha, você quer ler um pouquinho? Bom, não te ouvi que você está fechada, mas entendi que você não está podendo. Então, lê um É pouquinho aí. porque eu cheguei em casa agora, eu vim escutando pela rua, aí eu Tá preciso me bom, localizar no livro. Na próxima, tá bom. tá? Eu leio? 45, Gracinha. Ih, perdi a página. Quer que eu leia? Pode ser, É, Maite. sim. É, peraí.
Opa, foi. A essa altura, o interlocutor, muito calmo e seguro na fé, interveio considerando. Concordo, doutor Fidelis, em que o espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem, de preferência, ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeita faculdade de observação, ou recolher-lhe as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. Ao demais, temos aprendido que a revelação de ordem divina não é trabalho mecânico em leis de menor esforço. Lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos. Antes de morrerem os cristãos nos círculos de martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Primeiramente, devemos construir o receptáculo, em seguida alcançaremos a bênção. A Bíblia, sagrado livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento, com a resposta celestial sublime e pura no Evangelho de Nosso Senhor. Quer comentar, Maite? Essa explicação aqui é muito importante. Não sei se eu consigo captar toda a profundeza dela. O que eu entendi é que ele está tentando mostrar para o Dr. Fidelis, né? Então, primeiro que é importante que ele, né, que é o dirigente lá, então ele continuou calmo, porque ele podia estar irritado com esses comentários desse Dr. Fidelis, né? Então ele ficou calmo e também não aquelas colocações do Dr. Fidelis não fizeram ele duvidar da fé. Ele estava seguro, né? E aí ele foi falando de uma forma gentil, que concorda que o espiritismo tem que estar baseado em considerações sérias, mas lembrando que além, então talvez do que ele queira dizer aqui da ciência, etc., o mais importante é se dirigir ao coração humano, né? E que para nós, que ainda somos imperfeitos, é muito difícil, devido ao nosso grau evolutivo ainda baixo, é muito difícil enxergar a grandeza divina com clareza, né? E até deu um exemplo como parecido com o que você tinha falado, que é recolher a água pura em vaso sujo, né? Então, tipo assim, nosso raciocínio está muito viciado segundo ele, em erros de milênios. Então, nosso raciocínio está muito maculado, muito tendencioso, né? E aí ele fica enviesado, né? A gente pode até dizer, talvez. E aí fica difícil para a gente conseguir ter uma visão clara das coisas. E aí depois ele lembra que para entender as revelações de ordem divina, você não tem que fazer um certo esforço, né? Isso não acontece no estalar de dedos, acho que é isso que ele quis dizer. Aí ele lembrou do esforço todo de outros que vieram antes de Jesus mesmo, tentando trazer, né, os precursores tentando trazer a palavra divina e tentando trazer esses ensinamentos até antes de Jesus e que não chegaram a ter êxito, sacrificados, etc. E aí ele lembra que primeiramente devemos construir o receptáculo e em seguida alcançaremos a bênção. Tá, então eu entendi isso aqui, eu não sei se todo mundo entendeu assim, mas me ajudem a entender, me ajudem. Como se fosse assim, o nosso cérebro seria esse receptáculo, nosso entendimento. E aí a gente precisa primeiro construir isso, ou seja, construir um terreno fértil que vai ser voltado para o coração, voltado para uma elevação, né, moral, voltado para o amor ao próximo. E aí, então, quando você conseguir construir esse receptáculo, aí sim a gente terá as bênçãos, né? Então, nessa base daí tem que estar pura ou purificada para conseguirmos receber a bênção. E então ele comenta sobre a Bíblia, que lá traz toda uma questão da história da experiência humana, com o Velho Testamento, e que o Evangelho do Nosso Senhor, então, seria, pelo que eu entendo, uma forma da gente enxergar ou conseguir ver
tirar um pouco esses vícios do nosso raciocínio, da nossa história, dos nossos erros ainda, dessas águas que não estão no nosso cérebro, que ainda não está puro, né? E que essa base aí da Bíblia e do Evangelho seria uma forma da gente conseguir ter como é que eu posso dizer assim? Um rumo, um leme. Na realidade, tem aquele provérbio, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o receptáculo está preparado, as bênçãos, né, você conseguirá absorvê-las, porque o que é aquela página inicial que a Glória leu, as bênçãos caem ininterruptamente sobre toda a humanidade. Mas só aqueles que têm o receptáculo, digamos assim, preparado, vão absorvê-las e vão transformar essas bênçãos em frutos, né, dadivosos. E aqui ele vai falar da Bíblia, ele faz questão de colocar, porque ele diz que, lembremos que a missão do Evangelho com o Mestre foi precedida por um esforço humano de muitos séculos, muitos séculos. Aí ele vai dizer, antes de morrerem os cristãos nos circos do martírio, quantos precursores de Jesus foram sacrificados? Aí a gente pode lembrar de Sócrates, mas pode lembrar de muitos outros, inclusive alguns profetas também que não foram compreendidos, que também foram sacrificados. Então, ele vai dizer exatamente que a Bíblia Sagrada, o livro dos cristãos, é o encontro da experiência humana, cheia de suor e lágrimas, consubstanciada no Velho Testamento. Então, aquele monte de histórias de gerações sucessivas que atravessaram por inúmeras dificuldades, a gente já começa, né, tem ali o próprio êxodo dos 40 anos no deserto, a gente hoje fala assim tranquilamente, mas fica imaginando você caminhar 40 anos, ou seja, você não sabe quando vai chegar, hein? É indefinível. Provavelmente, muitos que partiram não chegaram. Chegaram já novas gerações ao seu destino. Então, essa coisa da gente ter esse entendimento de que, olha, não adianta que a gente vai ter acesso aos livros, mas vai lê-los, mas não vai compreendê-los. É aquilo de ter olhos, mas não ver, ter ouvidos, mas não entender. Então, a gente lida com as informações, mas elas não têm ressonância dentro do nosso coração, porque ele está fechado. Então, a gente precisa realmente trabalhar, arar esse terreno do nosso coração em tudo, em conhecimento, que o conhecimento é importante, mas depois tentar trazer esse conhecimento para a nossa vivência, para trabalhar o coração, para colocar a emoção, para desenfaixar as coisas desses nossos preconceitos, sabe, a gente tem uma mania de enquadrar tudo, né? E nem sempre tudo é assim. Então, ter esse entendimento requer corações simples. Por isso que Jesus vai falar bem-aventurados, né? Os simples, os pacíficos. Esses sim herdarão a terra prometida, porque senão enquanto a gente tiver os corações cevados, são esses corações que se acham, né, abastecidos, senhores de si, não precisam, né, se acham que eles dispensam essa proteção divina, esse amparo, não reconhecem. Aí, enquanto a gente tiver esse sentimento, estamos fechados ao entendimento. Né? Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Não? Bom, João quer ler um pouquinho? O cavalheiro, que respondia pelo nome de Dr. Fidelis, sorriu de modo vago entre a ironia e a vaidade ofendida. Bentes, contudo, não perdeu a oportunidade e continuou. Se todo serviço sério da existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, que dizer da expressão divina no trabalho planetário?
e considerando a essência do serviço na organização do mundo, que seria de nós se um punhado de espíritos amigos e sábios nos arrebatassem a visão ampla de orbes superiores, impelindo-nos para eles precipitadamente, tão só pelo fato de nos dispensarem como indivíduos uma estima santa? Estaríamos preparados para a mudança radical? Saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios? E a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições? Como residir nos andares mais altos sem drenar os pântanos que jazem embaixo? Estas considerações tornam-se imprescindíveis no exame de argumentação como a sua, porquanto não poderemos ajuizar com precisão as correntes generosas de um rio caudaloso, observando tão somente as gotas recolhidas no dedal de nossas limitações. Quer comentar, João? É bem denso, né? É o que ele está, né? Ele está chamando ele a essa reflexão, né? Porque ele fica, às vezes, tá buscando, né? Informações, está buscando, né? Através das suas questões, argumentações, né? Querendo saber disso, daquilo, mas será que ele está preparado, né? Para receber? Nós, como espíritos, nós estamos buscando a luz, né? Mas será que a gente tem condição de abarcar uma quantidade de luz? Será que na nossa atual evolução, nós temos capacidade, condição, sabedoria, né? Nós já angariamos sentimentos, valores, para entender, né, como é que é uma vida num plano superior. Porque se fosse assim, né, a gente daria saltos quânticos, né? E a gente sabe que a evolução não dá saltos. A gente tem que ir galgando, né, burilando, tirando camada por camada, né? E ali a gente, né, sedimentando aos poucos, né, os valores, o conhecimento aliado à moral, aos ensinamentos divinos, né? E isso, assim, não existe, né, essas mudanças radicais, você não vira uma chave de uma hora para outra, né? Então, assim, é o que acontece, né, com o Dr. Fidelis, né? Por isso que ele sabe muito, né? Você pode saber muito das verdades, mas se você não está com, né, igual ele faz uma menção aqui do vaso, né? O vaso está preparado, né? Às vezes o vaso está limpo, mas a água está suja, ou o vaso está sujo para receber uma água limpa, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aqui, né? Esse trecho aqui, né? Que a gente ainda temos que nos haver com as questões aqui ainda que nos cabe, aqui na Terra, aqui na nossa atual evolução, na nossa atual encarnação, para a gente ir aos poucos, né, quitando esses débitos com a justiça divina, aí aos poucos a gente ir recolhendo esses valores, né, e compreendendo aquilo que a vida tem para nos oferecer, nos ofertar, né. Acho que é mais ou menos esse trechinho. Nesse trechinho, eu vi também aqui, a Glorinha vai perceber isso, quer dizer que ele diz assim, se todo serviço sério na existência humana é alguma coisa de sagrado aos nossos olhos, todo serviço sério, né, sério na existência humana. Que dizer da expressão divina no trabalho planetário? E aí, nós estamos estudando a Gênese, às quintas-feiras. Glorinha tem ajudado bastante, ela e Márcia também ajudaram. Então, naquela parte inicial da Gênese, que fala da formação do planeta, que fala dos bilhões e bilhões de anos do trabalho árduo, né, de Jesus e desses espíritos que colaboraram com ele, e de quanto tempo, quantos bilhões de anos para a gente
tornar o planeta habitável para que nós habitável, né? Quer dizer, se levou milhões de anos para tornar o planeta habitável, preparando-nos à moradia, olha só a imensidade de amor. Eu sei que todos nós ficamos, a Ana também, seu Antônio participaram, minha irmã, desse estudo, eu acho que o grupo todo ficou super emocionado, porque a gente não tinha noção desse trabalho milenar, muito mais do que milenar, e essa dedicação extrema desse Cordeiro Divino para nos acolher, para nos propiciar acolhimento. Então, se ele leva tanto tempo só para nos preparar a morada, que dirá depois para nos conduzir, para nos... Então, enquanto a gente tem a atitude da soberba, a gente acha que que eu sou isso, graças a mim, não é? Eu sou doutor fulano de tal, que graças... A gente acha que tudo a gente é graças a nós. Nós não seríamos nada sem a permissão dele. Nada, absolutamente nada. Então, ele começa a lembrar aqui, gente, ó, acorda, dá vontade de dizer assim, quem és tu, doutor Fidelis? Que nem um grão de areia, né? Você é nesse complexo não falo nem dos outros universos, do nosso sistema aqui. Aí ele vai falar, e aí ele vai dizer que seria de nós se um punhado de espíritos nos levasse, aí aquela tal história. Para você alcançar um maior conhecimento e entendimento de verdades mais profundas, significa que você trabalhou muito para adquirir esses conhecimentos, porque não é conhecimento só de intelecto, porque enquanto nós temos só informações que enriquecem o nosso intelecto, é conhecimento, não é sabedoria. Mas para um espírito ser nobre, ele tem que ter sabedoria. E sabedoria é a aplicação do conhecimento de maneira que aquele conhecimento seja proveitoso para a criatura e principalmente para todas as demais criaturas que compõem, né, esse seu caminho. Então, aí ele vai falar, teremos trabalhado aqui, ó, saberemos o que vem a ser a vida num orbe superior? Então, num orbe superior, os espíritos são mais nobres, eles são mais silenciosos, eles conhecem a humildade, eles são disciplinadíssimos, nós somos rebeldes. A gente gosta de fazer as coisas que tem vontade na hora que tem vontade. Normalmente não temos esse sentimento da responsabilidade plena, que exige sacrifício, muitas vezes extremo. E aí ele diz assim, teremos trabalhado bastante para entender os divinos desígnios e a Terra. Aí ele coloca, e a Terra? E as nossas milenárias dívidas para com o planeta que nos tem suportado as imperfeições. Gente, ontem mesmo, nós tivemos a visita de alguns irmãos na nossa reunião mediúnica, fez muita gente chorar, cobrando débitos tenebrosos da gente, tenebrosos, que a gente diria assim, eu jamais faria isso, eu jamais agiria assim, hoje. Mas os débitos, se eles estão nos cobrando, é porque eles ainda não estão sanados. Então, como é que a gente pode se achar merecedor, ter méritos, né, se a gente tem débitos milenares com o planeta não quitados? Uma vez uma amiga nossa, ela fez parte do nosso primeiro grupo, e aí ela estava com uma série de conflitos, coisa e tal, e aí a gente falou assim, ó, vai conversar, na época com o nosso amigo Arthur Nascimento, que ele era o responsável pela sede histórica, e ele fazia esse atendimento fraterno, e aí ela começou a falar, mas achando com uma série... Aí ele falou assim, minha filha, mas você ainda não tem mérito nenhum. Aí ela voltou, tão decepcionada, ela disse, nunca mais eu vou lá.
nunca mais eu vou lá. Ele disse uma verdade, você ainda não tem... O que ele quis dizer, nós não temos mais... Ela se sentiu profundamente melindrada e magoada, porque ele disse que ela não tinha mérito ainda. Mas a gente se acha. Nós nos achamos ótimos, muito bonzinhos, né, seu Antônio? Seu Antônio agora não fala mais isso. Mas ele, né, muito bonzinho, né, seu Antônio? Fala para ele, tu achava que era muito bonzinho. Estou quase bonzinho. Agora é quase. Aí vamos lá, vamos lá. Então, ele vai falar aqui que para a gente conseguir residir nos andares mais altos, temos que drenar os pântanos que jazem embaixo. E se o nosso coração ainda é um pântano, ele vai ter dificuldade de refletir a luz, né? Vai ter dificuldade de refletir a luz. E aí ele vai falar ainda desse exemplo da água do oceano recolhida num pequeno dedal, como é que a gente pode avaliar um oceano pelo conteúdo de uma água salgada dentro de um dedal? É impossível, né? É muita pretensão da nossa parte querer falar das verdades divinas com o nosso entendimento acanhado, né? Alguém gostaria de tecer mais algum comentário? Não? Gracinha, quer ler o pedacinho agora? Minutos, tá? Vamos lá. Só um pedacinho, né? O pesquisador renitente acentuou a expressão irônica do rosto e revidou. Você fala como homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às ilações inevitáveis da consulta livre, às farsas mediúnicas de todos os tempos. Você está informado de que cientistas inúmeros examinaram as fraudes dos mais célebres aparelhos do mediunismo na Europa e na América. Ora, que esperar de uma doutrina confiada a mistificadores continentais? Bentes respondeu muito sereno e ponderado. Está enganado, meu amigo. Estaríamos laborando em erro grave se colocássemos toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. Os médios são simples colaboradores do plano de espiritualização. Cada um responderá pelo que fez das possibilidades recebidas, como também nós seremos compelidos a contas necessárias algum dia. Não poderíamos cometer o absurdo de atribuir a concentração de todas as verdades divinas somente na cabeça de alguns homens, candidatos a novos cultos de adoração. A doutrina, Dr. Fidelis, é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer de nós, fonte na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Quanto às fraudes mediúnicas a que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa infalibilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. Os pesquisadores, atualmente, batizados como metapsiquistas, são estranhos lavradores que enxameiam no campo de serviço sem nada produzirem de fundamentalmente útil. Inclinam-se para a terra, contam os grãos de areia e os vermes invasores, determinam o grau de calor e estudam a longitude, observam as disposições climáticas e anotam as variações atmosféricas, mas, com grande surpresa, para os trabalhadores sinceros, desprezam a semente. Tem muita Também coisa aqui nesse é conteúdo parágrafo muito aí para ler, grande, né? Para comentar, mas vai lá. É muito, muito difícil. Eu acho até que na próxima talvez tenha que reler aí um pedacinho ou falar novamente, porque não cabe tantos comentários, não cabe no tempo tantos comentários. Mas ele começa já falando, né, do que os médios são, né, porque ele estava ali
dizendo praticamente, no que disse lá o senhor Fidelis, que a doutrina estaria confiada aos médios, simplesmente não é verdade. Além de que você não pode também tentar destruir o trabalho dos médios, que é uma das partes, né, do trabalho e da doutrina. Ele diz ali na frente, a doutrina é uma fonte sublime e pura, inacessível aos pruridos individualistas de qualquer um de nós, inclusive os médios, né? Na qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Então, o que a doutrina vem nos ensinar é pensarmos quem somos, né? O que significamos, nos renovarmos, né? É fazer com que o entendimento internalizado do que foi ensinado na doutrina nos transforme em outras pessoas. É muito mais do que você colocar simplesmente na mão dos médios, porque a doutrina é uma doutrina raciocinada, né? Que nos leva a pensar e a avaliar. E o interessante também foi o que ele fala sobre os pesquisadores, que estudam tudo, pesquisam tudo e não pensam na semente, né? A semente aqui é o que é plantado, por tudo que Deus veio nos ensinar durante tanto tempo, né? Na verdade, a doutrina não é só o que Kardec trouxe quando nós já tínhamos alguma possibilidade de entendimento, a coisa de uma forma muito mais profunda. Mas o Espiritismo existe há anos, ele vem desde os primórdios tentando nos ensinar, né, que a vida continua, das nossas responsabilidades que temos durante a vida. Enfim, Pepita, eu não sei se eu estou falando o que seria mais certo sobre esse texto aqui, mas eu também estou preocupada aí de atrapalhar o tempo. Pois é, depois qualquer coisa a Você gente quer volta. complementar? Depois a gente, se for o caso, volta nesse parágrafo, mas ontem mesmo a Glória estava lendo o trecho lá que Kardec fala na Gênese, que as pessoas, porque acham um ou outro médium mistificador, porque em alguns movimentos, em alguns núcleos se encontraram fraudes, não significa que todos sejam fraudes, né? Então, ele vai dizer que é uma questão da pessoa estudar não superficialmente, que a pessoa às vezes estuda um caso ou dois e aí já sai taxando tudo, como se tudo fosse, nivela tudo por ali. E aí Kardec mostra que, olha, isso não é uma atitude de um pesquisador sério. Alguém que esteja realmente interessado em encontrar a verdade vai estudar essa doutrina com mais Vai profundidade, vai pesquisar. analisar vários instrumentos, vai verificar o conteúdo das mensagens. Ele tem que primeiro como é que eu vou dizer assim, se livrar dos preconceitos, que se você já vai com a predisposição a rotular como fraude, a querer encontrar, você não se abre para o entendimento da verdade. Mas aí, quando tem só 5 minutinhos, se for o caso, a gente volta nesse parágrafo, que ele tem bastante coisa para se falar, e aí a gente para por aqui. Vamos, 30 de julho. Vou deixar, então, marcado para repetir esse parágrafo, tá, gente? Que o amor eleva, viverás na terra, sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos, flores te envolverão. Ama que a natureza e toda a beleza é fruto do amor. Ama que o amor perdoa
perdão te doa muito mais amor. Ama, pois a lei divina que o mestre ensina é a lei de amor. Ama, que o amor eleva, viverás na terra sem tocar o chão. Ama, afugenta as dores, pensamentos flores te envolverão. Ama, que a canção mais bela é a que revela as notas do amor. Ama, que o amor te espera nas altas esferas para compartilhar. Ama, que o amor te inspira, faz do peito a lira, livre a ecoar. Ama, que o amor eleva. Então, nesse momento, te rogamos, Senhor, que nos auxilies a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Que possamos nós, Senhor, reverenciar-te com gratidão infinita por estarmos aqui, pelo dom da vida, pela paciência infinita que tens para com todos nós. Senhor, que o nosso coração possa ser grato pelas dádivas que nos ofereces diariamente. Perdoa-nos a ignorância, se muitas vezes não compreendemos o que nos ofereces por amor. Perdoa-nos se muitas vezes não compreendemos o teu cuidado em tolher os nossos impulsos e de impedir muitos projetos que parecem bons, mas que nos trariam sofrimento e ilusão. Te agradecemos, Senhor, por todas as vezes que nos fazes parar, que despertas a dor em nós, para que percebamos o alerta que se faz necessário. Mestre querido, obrigada por estar aqui, junto a corações tão queridos, encarnados e desencarnados. Que o teu amor possa envolver a todos, inclusive aqueles que hoje não puderam participar, não puderam estar conosco. Que onde quer que se encontrem, sejam igualmente envolvidos por essa vibração amorosa que nos envolve a todos.
abençoa nossos lares, renova-nos, Senhor, a fé e a esperança, o ânimo e a coragem para a luta, a determinação para disciplinarmos as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos pensamentos. Te pedimos também que envolvas a todos os espíritos que se encontram vinculados a nós ou que foram trazidos para participar destas reflexões. Fortalece a todos, Senhor. Ampara a todos. E muito, muito obrigada, Jesus, por esses momentos. Que assim seja.